E aí, pessoal? Tô de volta depois de um ano sem gravar. Vim gravar para vocês hoje uma videoaula sobre Java. Primeiro deixa eu me justificar, né? Eu fiquei sem gravar todo esse tempo por causa de faculdade, estágio e tal. Realmente eu não tinha tempo para gravar, mas eu botei na minha cabeça que eu quero voltar a gravar, porque era uma coisa que eu gostava de fazer. E agora eu vou ter tempo, então eu tô aqui. É isso. Hoje a gente vai falar de Java, tá? Que eu vou mostrar pra vocês, porque não tem como falar de Java, de porquê, né? Como é que você justifica, vamos falar de Java? Java é a linguagem mais usada, assim, disparado, 8% na frente. Assim, o TileB Index não é exatamente uma grande referência, assim, mas é um indicador legal, assim, tipo, eu acho. Se eu quero, qual linguagem eu vou aprender agora? Eu vou escolher uma popular, Java. E o que eu sei, assim, que eu vi quando eu fiz estágio e tal, e que eu escuto é que Java é realmente muito usado para muita coisa. Então eu acho legal, interessante aprender. Hoje vai ser uma videoaula bem curta, bem rápida, tá? A gente só vai escrever um Hello World em Java, falar um pouquinho sobre... Na verdade, calma. Vamos falar sobre o que hoje? A gente vai falar sobre orientação a objetos, o que é, como é que funciona. Na verdade, não como é que funciona, mas um pouquinho da teoria, né? Java, como eu escrevo um programa simples, que vai ser aqui, no caso, o Hello World. Hello World, não sei falar isso. Olá, mundo. E como compilar e executar esse programa sem usar uma IDE, tá? Eu não vou usar a IDE hoje porque eu quero mostrar para vocês como é que isso é feito, na mão mesmo. Depois a gente começa a usar uma IDE que aí fica tudo mais fácil. Então para isso eu vou usar esse cara aqui, chamado Atom. Ele é um editor de texto desenvolvido pela GitHub para desenvolvedores, né? E ele é muito, muito bom. Então vamos começar com o que é orientação a objetos. A orientação a objetos é um paradigma, tá, de programação que ele funciona. Qual que é a ideia principal dele? É a seguinte: as coisas do mundo real, elas são objetos, objetos mesmo, tipo um lápis, uma caneta é um objeto. E o objeto ele tem características dele, atributos, então, por exemplo, sei lá, um lápis. Na verdade, o exemplo que eu gosto é a porta. Uma porta, o que ela tem de características? Ela tem altura, largura, não sei, peso da porta, se está aberta, se está fechada, se está trancada, se está destrancada, enfim. O tipo de maçaneta tem características da porta. E ela tem métodos, né? Um objeto tem métodos, então coisas que eu posso fazer com uma porta. Posso abrir, posso fechar, posso trancar, destrancar, enfim. Toda essa, tudo isso que eu posso fazer são os métodos. E como e por que que é útil você pensar assim, né? Porque aí você consegue modelar as coisas no computador de uma forma mais intuitiva, você consegue simular coisas do mundo real de uma forma mais intuitiva, assim. E como é que eu falo assim, eu quero que todas as portas que eu vou modelar sejam de tal e tal maneira, tem que ter esses e esses atributos. Faço isso através de uma classe. Uma classe é um grupo, na verdade, é uma coisa que descreve todos os objetos de um grupo. Por exemplo, toda porta tem que ter altura, largura e um peso, né? Porque ela tem que existir. Então eu crio uma classe que fala, ó, toda porta tem que ter isso. Mas cada porta, cada instância diferente dessa classe, cada objeto porta que eu criar vai ser diferente. Vão ter altura diferente, largura diferente, enfim. E é assim que a orientação a objetos funciona. E aí aqui entra o Java. O Java é uma linguagem que é orientada a objetos. E você consegue escrever programas orientados a objetos. E é uma linguagem muito legal, muito poderosa. E o principal ponto de vender, assim, como é que você vende o Java? Fala, nossa, Java é muito legal. Que você só precisa compilar o seu código uma vez, em qualquer máquina, e você consegue rodar em qualquer outra máquina que tenha Java. Isso era uma coisa, assim, que foi uma novidade quando o Java lançou, porque antes, se eu quisesse, eu escrevia um programa. Se eu quisesse executar ele numa máquina diferente, eu precisava compilar para a arquitetura daquela máquina. Mas enfim, é isso. Chega de papo, vamos começar aqui a escrever código. Então vocês estão vendo que tem aqui uma pasta chamada aula Java, é onde está o projeto, só para organizar. Tem uma pasta chamada source, também não é importante esse nome, é só o nome para organizar, que é o seu onde vão estar os códigos fontes. Tem vídeo aula Java e um arquivo chamado aula Java. Esse vídeo aula Java ele é uma pasta mesmo, mas em Java a gente vai chamar isso aqui de pacote, que é a forma que o Java usa para organizar o seu código de uma maneira interna, assim. Então a primeira coisa que você faz no arquivo é declarar em qual pacote ele está. No caso, ele está no pacote vídeo aula Java. Agora a gente vai criar uma classe, tá? Essa classe é um pouco especial, porque a gente não vai começar direto com orientação a objetos aqui. Ela vai ser a nossa classe principal. Eu já vou explicar direitinho o que isso significa. Só deixa eu escrever esse código. Static void string args e pronto. Esse é o nosso código base, assim. Por que essa classe é uma classe especial, como eu falei? Ela não é uma classe que vai ser, por exemplo, uma porta, que vai ter atributos e objetos. Ela é uma classe que a gente chama de classe principal,
porque é nessa classe que começa a execução do nosso programa, mais especificamente é dentro desse método. Vamos passar um pouco por esse código. Public quer dizer que essa classe é pública, que é exatamente isso que você imaginou que significa mesmo. Todo mundo pode ver, todo mundo sabe que ela existe, todo mundo consegue usar, é pública. Class diz que é uma classe e aula é o nome da classe, posso pôr o nome que eu quiser. Aqui o método, esse é um método especial, chamado de método principal, e é aqui que o compilador sabe que o seu programa começa. De novo, ele é público, mesma coisa. Estático, significa que ele não é um método de instância, mas ele é um método de classe, isso não faz diferença agora, só saiba que tem que ser estático. Void é o tipo de retorno, no caso é o retorno nulo, ou seja, esse método ele não te dá uma resposta de alguma coisa. Ele simplesmente executa, acabou a execução dele, acabou, morreu. Main é o nome, main de principal mesmo. String args, vocês estão vendo esse colchetes aqui, está dizendo para mim que eu vou receber como parâmetro, ou seja, esse método precisa para funcionar, um conjunto de cadeias de caracteres, que podem ser palavras, podem ser frases, enfim. Ele precisa de alguns. Pode ser um conjunto sem nenhum, se eu não for usar, mas tudo bem, precisa estar aqui isso. E agora a gente vai escrever o nosso Hello World, tá? O exemplo é muito simples, para escrever na tela em Java você vai system.out.println Hello World. Pronto, escrevi na tela. Beleza, esse é o nosso primeiro programa, está escrito, é isso mesmo, são essas linhas de código, 10 linhas de código. Então eu vou abrir aqui um terminal, tá? Limpar tudo. E para compilar esse programa eu vou fazer como? JavaC, -d alt, source barra videoaula java, tudo, source path, source barra. Vamos lá, JavaC, Java, compiler. É o compilador do Java. -d alt é onde ele vai, quando ele compilar, onde é que ele vai colocar os arquivos que ele compilou. Ele vai gerar novos arquivos, né? Ele vai colocar na pasta chamada alt, que é essa pasta que vocês estão vendo aqui. Source barra videoaula java barra asterisco é tudo que tiver dentro desse pacote, porque eu quero que ele compile tudo. No caso só tem um arquivo, mas enfim. E o source path é onde eu encontro os meus arquivos fontes. Isso só é necessário quando eu vou usar mais de uma pasta para os arquivos fontes, mas eu coloco para criar o hábito. Então se eu der um enter, ele deve compilar. Pronto, ele não deu mensagem nenhuma, então eu sei que ele compilou. Agora se eu der uma olhada naquele alt, você também tem vídeo aula Java, e aqui dentro tem um arquivo chamado aula.class. Esse é o arquivo que a gente vai executar. Então eu vou colocar Java, eu já tenho pronto aqui, tá, a linha de comando, eu vou arriscar digitar porque eu vou errar. Então, -cp, alt, está falando, você vai procurar pelas classes numa pasta chamada alt, que é essa pasta onde a gente colocou os arquivos compilados. E aí, videoaula.java.aula fala, você vai executar a classe aula, que faz parte desse pacote aqui. É isso que o ponto quer dizer, é pacote.aula. E é isso. Então, se eu der um enter aqui, ele deve executar, e pronto. Escreveu Hello World na tela. Tranquilo, sim, sem mistério nenhum. Isso é um programa Java. Você deve estar se perguntando, tipo, de onde você tirou esse JavaC, esse Java? Isso aqui é instalado com Java, tá? Eu não vou ensinar a instalar e a configurar o Java nesse vídeo, porque no meu computador isso já é feito e isso pode levar um pouquinho de tempo. Não é difícil. Só leva um pouquinho de tempo, você tem que baixar o arquivo, tá? Instalar. Eu vou procurar algum tutorial que eu ache bom e que eu goste, e vou colocar na descrição do vídeo sobre como fazer isso. Então, se você tiver alguma dúvida, ou se o computador não tiver o Java instalado, dá uma olhada na descrição, procura o tutorial, assiste e segue os passos, e beleza, daí você volta e executa. Então foi isso a aula, gente. Eu sei que foi curta, foi pouca coisa, mas é para começar mesmo, devagar, e eu vou soltando mais aulas com o tempo, né? Vou tentar soltar uma aula por semana, mas eu não posso garantir nada. Possivelmente vai ser de sexta, que vai ser o dia que eu vou ter livre, que eu não vou ter aula. Mas enfim, foi isso, tá? Como sempre, o código dessa aula vai estar na descrição do vídeo, um link para baixar. Também vai ter um link de coisas que eu acho interessantes sobre essa aula. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente, se inscreva. Qualquer dúvida que você teve também, ou que você tem sobre Java que não tenha nada a ver com isso, pode comentar aí embaixo, eu vou me esforçar para responder. E é isso. Obrigado.